Olá, eu sou a professora Lívia Pugliese e essa é mais uma aula do nosso curso de Imunologia da Universidade do Estado da Bahia. E nós vamos conversar nessa aula sobre anticorpos. Objetivos de aprendizado desta aula: compreender a estrutura básica de um monômero de anticorpo, compreender as funções e a distribuição das diferentes classes de anticorpo no nosso corpo e compreender as interações antígeno-anticorpo em um conceito muito importante chamado reação cruzada. Vamos começar entendendo qual é a estrutura básica do monômero de um anticorpo. Bom, os anticorpos são moléculas que pertencem à superfamília das imunoglobulinas. Todas as moléculas pertencentes a essa família possuem em comum esse domínio aqui, que é o chamado domínio IG, que tem uma determinada sequência e presença, prevalência de alguns aminoácidos. Então, nós vamos ter essa estrutura repetitiva presente em todas as proteínas, em todas as moléculas que fazem parte dessa superfamília. E muitas moléculas do sistema imune fazem parte da superfamília das imunoglobulinas, como o TCR, o MHC, a molécula CD4, a molécula CD28, moléculas de adesão. Então, o anticorpo é mais uma molécula pertencente à superfamília das imunoglobulinas. Como ele é, digamos assim, o filho mais famoso, ela é a molécula mais famosa dessa família, a gente costuma utilizar o termo imunoglobulina para se referir como sinônimo de anticorpo. Então, é muito comum ser utilizado falar imunoglobulina se referindo ao anticorpo. Os anticorpos existem tanto na forma secretada, então é aquele que é secretado pelo plasmócito, que vai ser a nossa molécula efetora na resposta imunohumoral. E existe também na forma de glicoproteína transmembrana, quando ele está preso na superfície do linfócito B, e aí nesse caso ele está compondo o receptor de alta especificidade do linfócito B, a principal molécula do complexo BCR. O monômero do anticorpo possui 4 cadeias. 2 cadeias pesadas, que estão representadas nessa imagem em verde, e 2 cadeias leves, representadas em amarelo. Por convenção, e associado à língua inglesa, as cadeias pesadas são identificadas com a letra H, que vem de heavy, pesado em inglês. E as cadeias leves são identificadas com a letra L, de light, em inglês. Cada monômero do anticorpo é uma molécula bifuncional. Ele vai possuir a região chamada FAB, na verdade, 2 braços FAB, e uma porção chamada FC. Ela é considerada bifuncional porque as regiões FAB são aquelas que possuem os sítios de interação com o antígeno. Então, é nessa região FAB, nessa ponta, no extremo dessa região FAB, que está aqui representado em vermelho, que o anticorpo vai ter a sua função de especificidade, de interação específica ao antígeno. É aqui que vai ocorrer ligação da fenda de ligação ao antígeno com o epítopo do antígeno. Já a porção FC, ela é chamada de região que tem função efetora. Essa região ela vai interagir com outras células, com células, na verdade, do sistema imune, tanto inato quanto adaptativo. Então, células do sistema imune, nossos leucócitos, podem possuir receptores que se ligam a essa porção FC. E a ligação da porção FC a esses receptores celulares pode estimular determinadas funções nessas células. Então, quando eu mostrei para vocês que o sítio de ligação para antígeno ficava aqui na pontinha da região FAB, vamos ver isso numa outra organização estrutural, uma outra visualização estrutural do monômero de anticorpo. Então, aqui a gente tem em verde as cadeias leves, uma cadeia pesada aqui em vermelho, a outra cadeia pesada em azul. Na porção FAB, portanto, seria essa região aqui, seria uma porção FAB, essa aqui é a outra porção FAB. O que nós chamamos de sítio de ligação para antígeno é constituído por as junções desses 2 domínios aqui N-terminais da região FAB. O domínio VL, que é o domínio variável da cadeia leve, com o domínio VH, que é o domínio variável da cadeia pesada. Então, o sítio de ligação para antígeno é formado pelo acoplamento, pela interação fisicoquímica
entre esses dois domínios. Eles são chamados de domínios variáveis, justamente porque nessa região a gente vai ter uma variabilidade das sequências de aminoácidos. E por isso mesmo, cada BCR vai ter a sua especificidade distinta. Os demais domínios são domínios constantes e por isso eles têm a representação com a letra C. Essa região do monômero de anticorpo que fica entre as regiões FAB e a região FC é chamada de zona da dobradiça. E ela é uma região com alta maleabilidade. E isso vai permitir que a gente tenha a bivalência, ou seja, os dois sítios idênticos de ligação para antígeno, né? Cada monômero tem dois sítios de ligação para antígeno e eles têm a mesma especificidade, então eles são idênticos. Ou seja, o monômero de anticorpo ele é bivalente. Ele tem dois sítios de ligação para antígeno, né, com a mesma especificidade. E o fato de a gente ter essa região da dobradiça com a maior maleabilidade vai fazer com que essas regiões FAB, né, consigam se afastar ou se aproximar e dessa forma ter a bivalência ocupada mais facilmente. Então, nós conversamos sobre a porção FAB, mostramos que é nela que fica o sítio de ligação para antígeno, que como o anticorpo possui duas porções FAB, cada monômero vai ter, então, dois sítios de ligação para antígeno idênticos, portanto, o monômero de anticorpo é bivalente. E agora vamos conversar sobre a porção FC. A porção FC é essa região como se, imaginando que o monômero de anticorpo é a letra Y, né? É como se fosse aqui o rabinho, o cabinho, né, do Y. A região FC é aquela região que tem função efetora ao interagir, né, com outras células através de receptores para a porção FC. Então, aqui a gente está vendo um fagócito, por exemplo, um macrófago, tá? E essa célula ela possui receptores para a porção FC dessa IgG. Então, como é uma IgG e esse receptor é um receptor para a porção FC exclusivamente de IgG, ele recebe esse nome aqui, né? FC gama, né, que seria da letra grega, né, associada ao G, né, FC gama R. Então, aqui a gente tem o FC gama R1, né, que é um receptor para a porção FC da molécula IgG, interagindo com esses dois anticorpos IgGs que já estão previamente ligados aos, né, os seus sítios de ligação para antígeno estão aqui interagindo com os epítopos neste antígeno, e então a porção FC interage com um receptor para a porção FC da IgG. Isso desencadeia sinalizações intracelulares citoplasmáticas nessa célula. A gente vai ter aqui uma transdução do sinal. Isso vai desencadear nessa célula modificações da sua expressão gênica e também mobilização do seu citoesqueleto. Então, primeiro aqui o citoesqueleto se mobiliza e a célula então está engolfando, né? Está fazendo o seu processo de fagocitose e isso também vai desencadear nessa célula modificações da sua expressão gênica, estimulando, por exemplo, a produção de citocinas inflamatórias. Agora que nós entendemos a estrutura básica de um monômero de anticorpo, vamos entender como é que o anticorpo pode nos defender e depois conversar um pouco sobre a distribuição, né, e algumas peculiaridades das diferentes classes de anticorpos. Anticorpo pode nos defender de múltiplas formas, então eu vou explicar inicialmente as diversas formas, as diversas funções efetoras dos anticorpos para depois dizer que tipo de classe pode fazer o quê, ok? Então, nós podemos ter defesa pelos anticorpos através de um processo chamado a neutralização de micro-organismos e de toxinas. Além da neutralização, a gente pode ter também a morte microbiana direta, isso é muito raro, mas um anticorpo ele poderia, ao se ligar num determinado epítopo, levar à morte do micro-organismo, né? Mas na maioria das vezes ele neutraliza ou aglutina esse micro-organismo. Anticorpo pode facilitar a fagocitose, e a gente já conhece esse termo, né? Quando a gente diz que existe facilitação da fagocitose, a gente está se referindo à função de opsonização. A gente aprendeu lá na primeira unidade de moléculas da imunidade inata, né? Auxiliando, fazendo esse processo de opsonização, como a C3b, né? Formada pela ativação do sistema complemento, e agora a gente vai entender que anticorpo também pode opsonizar, né? Como um mecanismo de facilitação da fagocitose mediado pela imunidade adaptativa, por essa molécula da imunidade adaptativa que é o anticorpo. Anticorpo pode fazer a citotoxicidade celular dependente de anticorpo, né, com participação da célula NK, né, então ampliando e tornando mais específica a atuação da célula NK.
E anticorpo pode ativar sistema complemento. Lembrem que existem as 3 vias de ativação, 2 delas são da imunidade inata, né, a via das lecitinas, né, e a via alternativa. E existe a via clássica, que é uma via de ativação do sistema complemento mediada por anticorpos, portanto, uma via promovida por uma molécula efetora da imunidade adaptativa. E a partir da ativação do sistema complemento, a gente vai ter aquelas 3 repercussões que a gente já estudou lá para a imunidade inata. O que pode acontecer uma vez que o sistema complemento é ativado? A gente vai ter estímulo ao processo inflamatório, né, amplificar a inflamação pela liberação das anafilotoxinas, a gente vai ter lise de alguns micro-organismos pela formação do MAC, e a gente vai ter também um estímulo para uma fagocitose mais facilitada com a opsonização promovida pela molécula C3b. Então, nós fizemos uma visão geral no slide anterior, nós vamos agora falar um pouquinho um por um, né, de cada uma dessas funções efetoras dos anticorpos. Então, começando pela neutralização e a ação antimicrobiana direta, sendo que a ação antimicrobiana direta é muito rara, né? Então, na maioria das vezes, a gente vai ter neutralização ou até mesmo aglutinação, que é quando a gente vai ter a neutralização, por exemplo, de uma toxina ou de um vírus que fica impedido de conseguir acoplar no receptor que ele precisa para entrar na nossa célula. Então, com isso, o vírus fica neutralizado, né? O anticorpo se liga e impede, né, que esse vírus entre na célula. Imagine, por exemplo, um anticorpo que se liga com a proteína spike do SARS-CoV-2 e com isso consegue neutralizar ele, impedir que ele infecte as nossas células, utilizando esse receptor que ele usa para acoplar e infectar as nossas células. Todas as demais funções efetoras dos anticorpos são dependentes da porção FC também. Então, além da gente ter a interação, claro, né, específica, entre o sítio de ligação para antígeno e o epítopo, a gente também vai ter a participação da porção FC interagindo com leucócitos, para que a gente tenha, ou ainda, em vez de interagir com leucócito, pode ser interagindo com moléculas do sistema complemento, né, para levar à ativação do sistema complemento. Então, a gente vai ter a dependência da interação com a porção FC também nas demais funções efetoras dos anticorpos. Começando aqui pela opsonização. A opsonização, que é facilitar a fagocitose, ela pode ser mediada, né, por uma molécula de anticorpo. Algumas classes de anticorpo fazem isso. Aqui a gente está vendo uma IgG que interagiu, né, se ligou com especificidade aos epítopos presentes nesse microorganismo. E agora as porções FCs dessa IgG estão interagindo com o receptor Fc-γ-R1, né? Esses receptores Fc-γ-R1 presentes na superfície desse macrófago. Isso induz sinalização para ativar esse fagócito, promover a fagocitose, promover a morte desse microorganismo e ainda secretar citocinas inflamatórias e ser estimulado a aumentar a expressão de moléculas associadas à apresentação de antígeno. Uma coisa bem interessante de a gente refletir é que anticorpo, quando ele não está ligado ao antígeno, né, ele não ativa a função efetora da porção FC. Se isso não fosse uma realidade, né, se isso não existisse, a gente iria viver inflamado. Imagine que no nosso sangue, né, no plasma sanguíneo, todo mundo tem aqui, nesse exato momento, circulando milhares de moléculas de anticorpo no sangue de vocês. E, ao mesmo tempo, também tem vários leucócitos, que têm receptores para a porção FC desses anticorpos. Então, está ocorrendo interação desse tipo, como eu estou apontando agora aqui nessa imagem. Né? Então, tem região FC interagindo com o receptor para a porção FC, né? Não de macrófago, que macrófago não tem no sangue, né? Mas dos outros leucócitos, né? De monócito, por exemplo. Então, por que isso não está induzindo inflamação, né? Não está ativando esses leucócitos do sangue a secretar citocina inflamatória, por exemplo? Porque isso só vai acontecer se a porção FAB, né, os sítios de ligação para antígeno da porção FAB estiverem ocupados, como nesta outra imagem aqui, ou seja, estiver ocorrendo a interação específica, né, dos sítios de ligação para antígeno com o epítopo, aí sim a gente vai ter uma interação forte, uma interação de alta afinidade de ligação da porção FC com o receptor para a porção FC. Então, esse tipo de interação aqui, em que o sítio de ligação para antígeno está vago, né, ele não induz sinalizações nessa célula, essa célula não é ativada. Essa célula só vai ser ativada quando
a porção FAB estiver ocupada, o seu sítio de ligação estiver ocupado, e aí sim a porção FC ela fica mais exposta e, né, existe uma alteração conformacional dessa molécula, a porção FC fica mais exposta, com isso tem uma melhor interação, né, uma interação físico-química mais forte, com melhor afinidade de ligação ao receptor, né, e com isso realmente a gente tem a sinalização e a ativação desta célula. A citotoxicidade celular dependente de anticorpos, também chamada de ADCC, é uma outra função efetora dos anticorpos que é dependente da porção FC. O mecanismo é bem semelhante ao que eu expliquei para a opsonização. A gente precisa ter a porção do sítio de ligação para antígeno ocupado, a porção FC então fica exposta, o sítio de ligação, né, vai interagir com o receptor, aqui no caso também é um receptor Fc-gama, interagindo com a porção FC dessa IgG. A diferença aqui é que a célula envolvida, a gente tem agora uma célula NK. Então, no caso do fagócito, existe opsonização, existe facilitação da fagocitose, uma fagocitose mais eficaz. Aqui, na caso da célula NK, ao ter esse tipo de interação, ela vai receber sinalização para liberar o conteúdo, né, secretar perfurina, granzima, né, que vai induzir a apoptose da célula-alvo. Então, aqui a gente vai estar tendo uma otimização da funcionalidade dessa célula da imunidade inata, que é a célula NK, ela atuando agora com a mediação de receptores, né, de moléculas, melhor falando, né, ela está atuando com a mediação de moléculas da imunidade adaptativa, moléculas essas que são de alta especificidade. Uma outra função efetora dos anticorpos é a promover a ativação do sistema complemento pela via clássica. A gente também, essa aqui não está associada exclusivamente à porção FAB, então essa molécula, que é a molécula C1q, que é uma das moléculas do sistema complemento, ela vai se ligar nessa região aqui próxima à dobradiça, e com a ligação da molécula C1q a gente inicia a cascata do sistema complemento pela via clássica, e com todas aquelas repercussões já estudadas lá na primeira unidade. Então, a gente tem aqui a ativação pela via clássica, a formação de C3b. C3b vai promover a opsonização em fagocitose, né, só que agora sem ser mediado por anticorpo, né, mediado pela molécula C3b. A gente vai ter a formação das proteínas nesses fragmentos menores, né, o C3A, o C5A, que são pró-inflamatórios, né, e a gente vai ter a formação do MAC, que é o complexo de ataque à membrana, levando à lise de alguns micro-organismos que são sensíveis ao MAC. O que a gente chama de complexo imune é a união, né, o conjunto formado entre anticorpo solúvel, né, e antígeno também que esteja na forma solúvel. Então, antígeno solúvel junto com anticorpo solúvel é chamado de complexo imune, ou também chamado de imunocomplexo, né, por alguns autores. Então, complexo imune e imunocomplexo são arranjos, né, organizações que podem ser pequenininhas como esse daqui, ou podem formar estruturas bem grandes, né, com muitas interações entre muitos anticorpos e muitos antígenos solúveis, e com isso eles podem se depositar. E se ocorrer deposição de complexos imunes dentro dos vasos sanguíneos, por exemplo, dentro dos capilares, nos glômerulos renais, isso pode causar uma inflamação potente nesses locais, né, com muita lesão tecidual. Então, os complexos imunes, eles ajudam a neutralizar, né, antígenos, mas, por outro lado, se eles se acumulam, isso pode causar lesão tecidual. Então, quando a gente tem ativação do sistema complemento e formação da molécula C3b, olha aqui, então o sistema complemento aqui é a molécula C1q, essa amarelinha se ligou, né, ativou o sistema complemento pela via clássica, formou C3b, C3b se liga no micro-organismo, né, ou na proteína aqui, tá? Então, com essa ligação de C3b, C3b, então, vai poder interagir com receptores para C3b presentes nas nossas hemácias. E, então, todo esse complexo imune, esse grande complexo imune, vai estar sendo carreado até o baço, até o fígado, né, onde eles podem, então, ser removidos pelos macrófagos. Então, a gente vai ter também uma participação aí do sistema complemento, né, para a remoção dos complexos imunes junto com as hemácias.
Bom, nós temos muitas classes e subclasses de anticorpos. Então, aqui a gente tem a IgG, a IgD, a IgE. As três são monoméricas, né, quando secretadas. E aqui a gente tem a IgM secretada e a IgA secretada. Então, quando na forma secretada, que é a forma solúvel, né, aquele anticorpo que é secretado pelo plasmócito e que vai circular no nosso corpo, a IgM ela não é um monômero. A IgM secretada é um pentâmero. Então, ela vai ser composta por 5 monômeros unidos, enquanto que a IgA vai ser um dímero. Todas as classes, elas, quando presentes na forma de molécula do BCR, todas elas são monômeros. Tá? Então, na superfície do linfócito B, constituindo o BCR, todas são monoméricas. Mas na forma secretada, a IgM é pentamérica e IgA dimérica. Lembrando que na forma monomérica, né, aqui a IgG, a IgD, a IgE, a molécula tem dois sítios idênticos de ligação para antígeno, aqui, outro aqui. Ela vai conseguir ligar dois epítopos iguais de uma única vez. Já na forma da IgA dimérica, nós vamos ter 4 sítios de ligação para antígeno idênticos, e na IgM, que é pentamérica, nós vamos ter 10 sítios de ligação para antígeno. E na IgM nós vamos ter também múltiplos sítios, né, de interação com a molécula C1q. Então a IgM, eu já vou adiantar um pouquinho aqui, ela é uma excelente ativadora do sistema complemento. A distribuição das classes ou isotipos de imunoglobulinas, né, de anticorpos, ela não é idêntica, ela não é igual no nosso corpo. No plasma sanguíneo, por exemplo, prevalece a IgG, já nosso sistema de mucosas, nas mucosas, prevalece a IgA dimérica. A IgE, por sua vez, ela está presente principalmente nos tecidos conjuntivos que são localizados abaixo dos nossos epitélios de revestimento de mucosa e da pele. Essa tabela está presente no livro, no nosso livro-texto, né, indicado, que é o ABAS, a 8ª edição. Vocês podem ler ela com mais clareza lá no livro. Ela traz todos os, né, isotipos e a prevalência deles, né, prevalência no soro, mostrando, por exemplo, aqui a IgG, tá, com muito maior prevalência, né, em relação, por exemplo, a IgE, que é rara, né, e a IgD também, que é extremamente rara, né, em qualquer sítio. A IgD, ela está presente, né, muito raramente na forma secretada. Ela é presente principalmente na forma de BCR, ou seja, constituindo o BCR como receptor de antígeno das células B e nas células B virgens. As células B virgens têm BCRs que são ou da classe IgD ou da classe IgM. Somente após o contato com o antígeno é que a gente vai ter a troca de isotipo e então a gente vai ter formação de células com BCRs de outras classes. A IgA, né, ela é dimérica e ela está presente principalmente nas nossas mucosas, né, exercendo função muito de neutralização. A IgE, por sua vez, ela é muito rara no sangue, mas ela está presente ali nos tecidos conjuntivos, né, abaixo dos epitélios de revestimento de mucosa, de revestimento da derme, da pele, né, de revestimento do epitélio da pele, e elas ficam presas na superfície de células que possuem receptores para a porção FC epsilon, né, ou seja, para a porção FC da IgE. Então, que células principalmente possuem esses receptores? Os mastócitos, os eosinófilos e os basófilos. Então, esses 3 elementos celulares ficam retendo as IgEs, prendendo as IgEs pela porção FC. Então, ela fica presente nesses tecidos, principalmente associada a essas células. Não é que essas células produzem essas IgEs, elas simplesmente retêm essas IgEs, prendendo elas através desses receptores FC epsilon. As IgGs são as mais abundantes, né, no nosso sangue, né, e elas são as que também têm uma mais ampla gama de funções. Elas fazem opsonização, elas fazem ativação do sistema complemento, elas fazem citotoxicidade celular dependente de corpo, então elas realizam a mais ampla gama de funcionalidades. A IgM, por sua vez, ela é um pentâmero quando está na forma secretada, né, então ela é bem grande, né, vai ser decavalente, ou seja, vai ter 10 sítios de ligação para antígeno. Na forma monomérica, na forma não secretada, né, ou seja, quando ela está na forma de glicoproteína transmembrana, ela constitui o receptor
de células B, do BCR, das células virgens, né? E na forma secretada ela é pentamérica. Por ser pentamérica, ela vai ser uma potente ativadora do sistema complemento. Por outro lado, ela já não faz opsonização. Então, ela é uma potente neutralizadora também, porque ela vai ter 10 sítios de ligação para antígeno. Né? Por outro lado, ela, por ser muito grande, não atravessa a barreira placentária. Então, ela não vai conseguir atravessar, né, como uma forma de proteção da mãe para o feto. Então, quem vai conseguir atravessar vai ser a IgG. Nós conversamos sobre o anticorpo, a sua estrutura, suas zonas, suas regiões, né, FC, FAB. Nós compreendemos como o anticorpo pode nos defender, quais são os mecanismos de defesa. Conversamos sobre as diferentes classes e quais desses mecanismos cada uma das classes realiza. E agora a gente vai compreender, conversar um pouquinho sobre como é que é a interação antígeno-anticorpo, né? E um conceito muito importante dentro da imunologia, que é o conceito de reação cruzada. Então, a interação entre o antígeno e o anticorpo ocorre no sítio de ligação para antígeno, né? Lembrando aqui a região FAB, cada uma delas vai ter um sítio de ligação para antígeno, formado pela junção dos domínios variáveis, né? Com o domínio variável da cadeia leve, com o domínio variável da cadeia pesada. Então, aqui a gente está amplificando esse sítio de ligação para antígeno, e em vermelho aqui está representando o antígeno e a porção do antígeno, que é o epítopo, né, que interage com esse sítio de ligação. Um outro sinônimo para epítopo é determinante antigênico. Então, o termo determinante antigênico é um sinônimo de epítopo. Então, aqui a gente está observando a interação entre o determinante antigênico e o sítio de ligação para antígeno. Essa interação, ela é descrita, ela costumava ser muito descrita dentro de um modelo chave-fechadura, fazendo essa comparação, dizendo que é como se fosse que o determinante antigênico, o epítopo, interage com o sítio de ligação para antígeno da mesma forma que uma chave interage com a sua fechadura. Essa é uma analogia que facilita a compreensão pelos alunos, né, para a gente entender que cada fechadura tem o seu segredo ali, né, um topográfico, né, e a gente vai ter uma chave que encaixa perfeitamente ali naquele segredo. Porém, o modelo chave-fechadura ele só leva em consideração uma interação física, né, topográfica, né, o formato ali da chave com relação ao segredo da fechadura. A gente tem realmente uma interação física, um tamanho da fenda, um formato da fenda, um formato daquelas sequências de aminoácidos. A gente vai ter uma interação física realmente ali entre o determinante antigênico e o sítio de ligação para antígeno. Porém, esse tipo de modelo, né, ele descarta, ele não fala, né, na verdade, não é que ele descarta, ele não aborda a interação química, que é extremamente importante na interação antígeno-anticorpo. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de interações físico-químicas. Então, a gente também vai ter forças, né, ligações químicas não covalentes acontecendo entre os resíduos de aminoácido do antígeno com os resíduos de aminoácido presentes ali na fenda de ligação para antígeno da molécula do anticorpo. Para quem não se recorda lá do conteúdo de química da escola, coloquei essa tabela para vocês, né, poderem pausar o slide, relerem, né, sobre quem são as nossas ligações químicas não covalentes, né, as forças eletrostáticas, pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals, né, forças hidrofóbicas. Elas são forças fracas que, porém, quando presentes em grande quantidade, um somatório delas pode culminar numa interação, né, de boa afinidade entre o antígeno, né, e o anticorpo. E, por fim, um conceito bem importante, que é o conceito de reação cruzada. Então, da mesma forma que se a gente pegar uma chave, existem chaves, né, que não são exatamente a chave específica de uma determinada fechadura, mas tem um segredo muito parecido. Então, algumas chaves que não são daquela fechadura, a gente consegue encaixar, e algumas têm um segredo tão parecido que se a gente forçar um pouquinho, a gente consegue girar um pouco a fechadura, não é? Então, da mesma forma, nós podemos ter epítopos são compartilhados por micro-organismos distintos, né, que sejam ou idênticos ou com uma similaridade estrutural muito grande. Então, a gente pode ter dois micro-organismos diferentes, né, que possuem epítopos idênticos, ou nós podemos ter dois micro-organismos diferentes
que têm epítopos que não são exatamente idênticos, mas que têm uma grande similaridade estrutural, são muito parecidos. Então, aqui a gente vê, nessa situação aqui entre o antígeno 2, né, e o antígeno 3, eles compartilham epítopos semelhantes, né, que está representado como um retângulo e aqui como um quadrado, tá? Mostrando que esse anticorpo, que originalmente foi produzido em resposta, né, a esse antígeno aqui, a esse epítopo deste antígeno 2, esse epítopo, entre aspas, quadrado, né, ele está presente quando o indivíduo, esse anticorpo, ele já está circulando, liberado pelos plasmócitos de vida longa, né, quando o indivíduo ele é infectado pelo antígeno 3. E o antígeno 3 possui esse epítopo retangular, que é muito semelhante ao epítopo quadrado. Então, esse anticorpo ele pode se ligar a esse epítopo aqui por similaridade estrutural, né? Então, é um determinante antigênico que não é idêntico, mas ele é muito semelhante a este outro. A reação cruzada ela é responsável por diversos eventos clínicos, né? Então, é por causa da reação cruzada que às vezes a gente tem resultados falsos negativos em ensaios diagnósticos que se baseiam em anticorpo. O indivíduo pode realmente não estar doente, não estar infectado por um determinado, ou não ter tido nem contato com um determinado agente infeccioso, e dar um teste falso positivo, porque ele tem anticorpos que se ligam por reação cruzada, por similaridade estrutural, né, com as proteínas do agente que realmente está se investigando. A reação cruzada também pode ser responsável por algumas situações clínicas associadas a reações alérgicas, né? Um indivíduo desenvolve uma reação alérgica contra um determinado alimento, mas por reação cruzada ele pode ter reações a outros alimentos que tenham determinantes antigênicos similares ou até mesmo idênticos. E a gente encerra essa aula sobre anticorpos trazendo uma curiosidade, um questionamento, né, para instigar a curiosidade de vocês. Nos grupos sanguíneos, né, o grupo sanguíneo pela tipagem ABO, nós vamos determinar se o indivíduo é A, é B, AB ou é O, de acordo com a presença ou não de determinados carboidratos na superfície das hemácias desse indivíduo. Aqui, por exemplo, a gente tem a hemácia de um indivíduo que é do grupo sanguíneo B, porque ele tem o carboidrato B presente na superfície da sua hemácia. Bom, todo indivíduo que é B possui anticorpos contra o carboidrato A. E é por isso que a gente vai ter as reações de transfusão sanguínea, né, se estiver incompatibilidade pelo tipagem ABO. Se o indivíduo B receber hemácias, né, do grupo sanguíneo A, ele vai reagir contra essas hemácias porque ele tem circulante no seu sangue antígenos da classe IgM que são específicos contra o carboidrato A. E aí fica uma pergunta para vocês. A gente tem esses anticorpos, né? Que eu, por exemplo, sou do tipo sanguíneo O. Eu tenho então, tanto anti-A quanto anti-B. Mas eu nunca entrei em contato nem com sangue A, nem com sangue B. Na verdade, a gente já tem esses anticorpos desde o nascimento, né? Então, de onde vêm esses anticorpos? Já que para a gente ter anticorpos, a gente precisa ter contato prévio com o micro-organismo. Então, esses anticorpos da tipagem ABO, eles vêm, portanto, de onde? Então, fica aí a curiosidade para vocês pesquisarem e responderem no fórum dessa semana. Tá? A gente pesquise um pouquinho sobre esses anticorpos da tipagem ABO. Eu vou dar uma dica para vocês, pesquisem como anticorpos naturais. Quem são eles? Nós finalizamos aqui o nosso conteúdo sobre imunidade adaptativa. Bons estudos, até a próxima!